Maravilha, Jesus. Bom dia a todos. Paz seja convosco. Glória a Deus. Me disseram que tinha uma turma aqui do Glória a Deus. Esse povo já chegou aí? Maravilha. Que bom estarmos juntos com vocês. Glória a Deus. Como o pastor Salomão falou, nós estamos trabalhando aqui no nosso estado do Ceará, através da Secretaria Estadual de Missões da Igreja do Evangelho Quadrangular. Mas também estamos liderando a nível de Nordeste um projeto chamado Florescer, que é um projeto que trabalha para o alcance do sertão nordestino em 3 áreas: na área social, na área evangelística e também, principalmente, na área espiritual. Mas eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo de número 38. Se puder colocar já o slide aqui, pode colocar, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo de número 38. Quero conversar um pouco com vocês nessa manhã sobre um Deus que se move. Nexo Global tem falado muito sobre isso, sobre o movimento de Deus, sobre o movimento do céu, e é isso que está acontecendo durante os nossos dias. Então, Atos 10, 38 diz assim a palavra do Senhor: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Oremos uma vez mais. Maravilhoso Espírito do Senhor, continue falando aos nossos corações. Ministra, Senhor, agora através da Tua palavra pregada. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo continue aquecendo o nosso coração, que a Tua palavra gere o propósito para o qual ela está sendo liberada nessa manhã sobre nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amados, pode algo que Deus faz se tornar velho? Por incrível que pareça, sim. Não necessariamente por causa de Deus, mas por causa do nosso coração, do coração do ser humano. Dando assim, de repente, um passeio pelas Escrituras, nós vamos perceber uma coisa interessante. Quando Moisés faz a inauguração do tabernáculo, nós vamos ver que foi aquele glória a Deus, aquele movimento do céu, o povo se alegrou. Mas daí a pouco, de repente, o povo já esquece o tabernáculo e começa a adorar Baal e a outros deuses. Daí, de repente, Salomão inaugura o templo e, de repente, a glória invade o templo. O sacerdote não conseguiu se colocar de pé, mas pouco tempo depois, Israel de novo se desvia, começa a idolatria e, de repente, aquele templo foi até destruído. Por exemplo, quando Israel estava caminhando no deserto, rumo à terra prometida, Deus envia o pão do céu e aquilo foi tão espetacular que ficou conhecido como maná. O que é isso? E de repente o povo ficou tão alegre com aquele negócio, mas de repente, daqui a pouco o povo olhava para Moisés e dizia assim: que porcaria é essa que a gente tem para comer? Não aguento mais comer maná de dia, de manhã, de tarde, de noite. Então, de repente, passa mais alguns anos e aí o povo lá depois se torna idólatra, vai para o exílio de Babilônia, depois o povo volta e de repente diz que vai adorar somente a Deus, mas aí de repente o povo cai numa frieza espiritual, vem João Batista, vem Jesus, vem Atos dos Apóstolos, o dia de Pentecostes, e se a gente observar a história do povo de Deus, a história da igreja, não é por acaso que de tempos em tempos, Deus faz uma coisa no meio do seu povo que nós chamamos de avivamento ou reavivamento, porque por causa do nosso coração, aquilo que Deus faz parece que se torna velho, parece que se torna passado, e a gente vai perdendo o foco. E eu estou falando isso com vocês nessa manhã exatamente por quê? Porque o reino de Deus, ele é um reino que se move. Nós temos um Deus em movimento. E para nós pensarmos um pouco sobre isso, nós vamos falar, por exemplo, lá em Ezequiel capítulo 1, a partir do verso 15, que descreve o trono de Deus. E na base do trono de Deus há rodas que se movem.
elas acompanham os 4 querubins, os seres celestiais, e para onde esses querubins se movem, as rodas do trono de Deus também se movem. Ezequiel capítulo 10, a partir do versículo 9, também vai continuar essa descrição do trono de Deus, que na base do trono de Deus há rodas de fogo, e essas rodas, elas se movem. Daniel capítulo 7, verso 9, em diante, até o 14, também vai continuar essa descrição do trono de Deus, que tem rodas de fogo, rodas que se movem. E o que isso quer dizer para nós, o que isso implica para nós e o que nós estamos vivendo aqui durante esses dias? Se nós aprofundarmos o contexto bíblico, nós vamos ver então que as rodas, elas tranquilamente podem ser interpretadas como uma simbologia do movimento, do poder, da presença, da glória de Deus intervindo na história, porque Ele é o Senhor da história. Então o Senhor, Ele se move em todos os lugares e em todos os momentos. As rodas na base do trono de Deus estão falando da sua soberania e do único poder que Ele tem como Deus de exatamente estar movendo em todos os lugares, em todos os momentos, no decorrer da história. E eu digo único poder por quê? Porque isso é exclusivo de Deus. Nenhum ser humano, nenhum ser vivo, nenhum ser espiritual tem a capacidade de estar se movendo em qualquer lugar, a qualquer momento, ao longo da história. Nosso Deus não é um Deus estático. Se nós voltarmos, por exemplo, lá em Salmo 115, verso 7, vai dizer que os ídolos, eles têm pés, mas eles não podem caminhar. O nosso Deus, Ele é um Deus que se move, Ele vai ao encontro do perdido, Ele vai ao encontro do necessitado, e Ele faz isso através de mim, através de você. Jesus, no Evangelho de João, Ele diz uma coisa muito interessante, lá em João 14, 12, Ele diz: aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. Enquanto Jesus esteve aqui na terra, Ele curou, Ele salvou, Ele libertou, Ele restaurou, Ele ensinou, Ele fez muitas coisas. Mas Jesus, Ele voltou e está à destra do Pai. Foi glorificado no céu. Quem dará continuidade à obra de Jesus na terra? Nós somos os pés de Deus, o movimento de Deus nessa terra. Nós começamos a pensar sobre isso. Se o trono de Deus tem base com rodas e essas rodas se movimentam, nós jamais deveríamos estar parados enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo. É interessante que Billy Graham, conhecido aqui de todos nós, ou talvez a maioria, ele falou algo interessante. Ele disse que Deus nunca mandou o pecador procurar a igreja, mas Jesus ordenou com que a igreja fosse, se movimentasse ao encontro dos pecadores. Amados, nós vamos entender então que Deus deseja que o seu povo seja cheio do movimento do céu. Ezequiel 47, verso 1 e 2 diz assim: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olhava para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Amados, atente para esse texto. Como que ele retrata o desejo de Deus para que o seu povo seja cheio do movimento do céu. Não há nada pior do que nós encontrarmos água parada. Toda água parada apodrece, cria lodo, se torna fonte de morte. Ainda hoje, por exemplo, nós travamos uma batalha terrível contra um bichinho. Eu costumo dizer que eu nunca vi um mosquito tão endemoniado. É uma legião, um tal do mosquito da dengue, que transmite dengue, zika, chikungunya, e o inferno inteiro está dentro daquele bichinho. Né? Mas por que a gente trava essa batalha? Por causa que ele tem um dos principais criadouros, a água parada. A água parada é fonte de morte.
E é interessante que o texto de Ezequiel que a gente acabou de ler, o 47, verso 1 e 2, não fala de águas paradas, e sim de águas correntes. Nós encontramos expressões do tipo, eis que saíam águas, eis que as águas corriam. Deus quer nos levar a mergulhar em águas correntes, águas que possuem vida, e não águas de morte, não águas paradas. Quando Jesus encontra com aquela mulher samaritana, lá à beira do poço, lá em João capítulo 4, Jesus ele mesmo afirma dizendo, quem beber desta água tornará a ter sede, mas aquele porém que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der se transformará nele numa fonte a jorrar, a correr para a vida. Águas correntes. Nós não podemos estar em águas paradas. Agora uma coisa muito interessante. O texto de Ezequiel fala que aquele anjo lá da visão não forçou Ezequiel a entrar na água corrente. Não empurrou lá e disse, vai! Não. Ezequiel foi convidado, ele foi chamado e ele decidiu entrar em águas correntes. Começando a refletir aqui sobre a nossa vida. Nós sabemos o nosso chamado como igreja de alcançar o perdido, mas a pergunta é, nós vamos acompanhar o movimento do céu? Nós vamos acompanhar aquilo que Deus está fazendo na terra, porque nós somos o corpo de Cristo. Todo membro parado, ele atrofia, adoece, infecciona o corpo, mata o corpo. Você, por exemplo, pesquisar, ou talvez até você já tenha visto, sobre aqueles gurus do hinduísmo. Alguns deles fazem um voto, por exemplo, de, não mexer o braço. E eles fixam lá o seu braço. Pouco tempo depois, aquele braço sem movimento, ele começa a atrofiar, ele começa a morrer. E muitos daqueles gurus acabam também chegando à morte por causa disso. Porque todo membro parado, ele atrofia, ele adoece. A palavra movimento não significa simplesmente deslocar-se. A palavra movimento também significa aquilo que dá vida. Uma igreja viva é uma igreja que se move. Não segundo as modinhas, as ondas, Porque vira e mexe o meio gospel, lança uma onda, lança uma modinha. Não, mas é uma igreja viva, uma igreja que tem a vida de Deus. Ela é aquela que se move conforme o movimento do céu. Quando Israel estava caminhando no deserto, quando a nuvem parava, eles paravam. Quando a nuvem começava a caminhar, eles também começavam a caminhar. A pergunta é, nós estamos sensíveis à nuvem de glória da presença de Deus? Nós estamos entendendo? Jesus ele chora sobre Jerusalém, por quê? Porque Jerusalém não conseguiu discernir o tempo da visitação de Deus. Foi dito agora há pouco aqui pelo nosso amado que estava ministrando louvor, que Deus, ele está fazendo algo novo sobre o seu povo, está fazendo algo novo na nossa cidade. A nuvem está se movimentando. A questão é, nós estamos acompanhando a nuvem? Talvez você diga assim, não pastor, mas eu estou aqui, eu estou acompanhando a nuvem. Estar aqui não significa dizer que nós estamos acompanhando o movimento do céu. É muito interessante a gente começar a pensar sobre isso. O que vai acontecer depois daqui? Porque aqui no evento nós saímos motivados, a gente sai daqui maravilhado, a gente começa a pensar, como o pastor Salomão falou, nós também começamos a pensar muito sobre aquilo que nós ouvimos ontem, sobre aquilo que já ouvimos nessa manhã, mas a pergunta é, o que nós vamos fazer com o que a gente está recebendo aqui? Vai ser só mais um evento? Chegar em casa a gente guarda tudo na gaveta e de repente acabou e vamos continuar nossas vidinhas, cada um por si? Ou será que o nexo vai continuar? Será que a cola que nos une, que é a unidade, o Salmo 133 fala sobre isso, que na unidade o Senhor ordena a bênção e a vida eterna. Uma explosão de salvação. O que é vida eterna? Salvação. Uma explosão de salvação acontece quando o nexo continua. E é interessante que Atos capítulo 2 fala sobre isso. Quando aquela igreja de Atos dos Apóstolos permanecia unida, o Senhor acrescentava à igreja todos os dias aquele que se havia de salvar. Vamos começar a refletir sobre isso. Vamos começar a pensar sobre essas questões, que um corpo sem movimento, ele está morto. Efésios 4,16 vai dizer, é Cristo quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado, bem ligado, e todas as partes fiquem bem ligadas, ou em nexo, em conexão, por meio da unidade,
E assim cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Olha o que esse texto está falando. Quando é que o corpo está saudável, crescendo? Quando todas as partes estão em nexo, funcionando, fazendo a sua parte. Qualquer órgão do seu corpo que parar, você vai ficar doente. Qualquer órgão do seu corpo que parar o movimento, alguma coisa não está correto em você. Você precisa procurar um médico, precisa de um diagnóstico. Quando a igreja para, ela adoece. Quando o corpo de Cristo para, nós temos que acender um alerta. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que se move. Nós precisamos exatamente nos mover conforme Deus se move. As mulheres, ao domingo, no terceiro dia, elas foram procurar Jesus onde Jesus não estava. Mateus 28, versos 6 e 7. O anjo diz para elas: Ele não está aqui, já ressuscitou como havia dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. E é como vos tenho dito. Irmãos, sai do lugar de morte. Triste do homem e da mulher que insiste com aquilo que Deus já terminou. Josué estava há 30 dias chorando a morte de Moisés. Deus chega para ele e diz assim: ó, meu filho, tá bom, né? Oi, se move, está na hora de entrar na terra, está na hora de conquistar, é um tempo de transição, é um tempo de movimento, não é um tempo de ficar churumingando, porque no passado a igreja era isso, porque no passado a igreja era aquilo. Glória a Deus por quem Deus levantou no passado. Eu e você estamos aqui, eu quero saber o que Deus tem para hoje. Aleluia! O segredo do maná era a porção nova todo dia. Todo dia tinha que se movimentar para pegar maná novo. Todo dia tinha que se movimentar para pegar maná novo, porque o maná de ontem não servia para hoje. Nós aprendemos com as histórias dos avivamentos, dos homens que Deus levantou do passado, das mulheres que Deus levantou no passado. Isso edifica a nossa fé. Mas eles passaram. Nós estamos aqui agora. Então as mulheres foram lá: cadê Jesus? O anjo diz: ele não está mais aqui não, ele já se moveu. Ide, ele está lá na frente, ele já está lá na Galileia, e você ainda está aqui no sepulcro. Meu Deus, sai do sepulcro, irmãos. Nós não temos um Deus que está estático, nós temos um Deus que está em movimento, e o movimento de Deus se chama missão. Quando Adão e Eva pecaram no Éden, o bonitão das tapioca não foi buscar Deus, mas é Deus que inicia um movimento em busca de Adão, de reconciliar o homem consigo mesmo, e disse: Adão, onde você está? Se Deus está em movimento, nós como igreja precisamos estar em movimento. E aí, amados, o nosso exemplo de movimento, o nosso modelo de movimento é o próprio Jesus. Mateus 9,35, eu amo esse texto. Mateus 9,35 diz: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Aqui está o modelo da missão. Se Jesus é o nosso modelo, nós temos que olhar para Ele. Porque foi Ele que disse: quem crê em mim vai fazer as obras que eu faço e fará ainda maiores. Então olha interessante. Do mesmo jeito que nós lemos lá em Atos 10:38, dizendo que Jesus andava, e Ele andou muito. Ontem o pastor Ivan falou sobre isso aqui, o pessoal que hoje não quer mais andar, Mas Jesus andou muito. E Ele andava por onde? Por cidades e povoados. Ou seja, Jesus, Ele tinha preocupação de alcançar zonas urbanas e zonas rurais. Se Jesus fez isso, nós precisamos fazer. Jesus, Ele fazia o que quando andava? Turismo? Não, Ele pregava. Isso vai nos lembrar, por exemplo, lá de Marcos 16:15, que todo mundo conhece. Ide por todo mundo e pregue o evangelho. Isso fala da evangelização. A evangelização é movimento. Mas também a Bíblia vai dizer que Jesus ensinava. Interessante, isso vai nos remeter lá a Mateus 28:19. Faça discípulos de todos os povos, ensinando-os. E aí tinha uma outra coisa que Jesus fazia: Ele curava os enfermos. O que isso diz para nós? Que todo movimento missionário só tem sucesso quando ele é realizado no poder e na unção do Espírito Santo de Deus.
Talvez esse aqui seja o pilar da missão que mais seja negligenciado. Porque muitas vezes nós cuidamos e fazemos muitas coisas para com o perdido. Nós pregamos, nós evangelizamos, amo estratégia, gosto de aprender estratégias novas, nós temos projetos, mas às vezes nós esquecemos do que Jesus falou. Ele diz que nós tínhamos que fazer discípulos e ensinar esses discípulos a fazer tudo aquilo que ele tinha mandado. E o que Jesus mandou? Cure os enfermos. Cure os enfermos onde você estiver. Expulse os demônios, limpe os leprosos. Nós estamos curando os enfermos. E o que movia Jesus? Mateus 14. Jesus saindo, viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Então, em primeiro lugar, Jesus saiu. Saia da sua zona de conforto. Faça uma viagem missionária, você que está aqui nunca fez. Eu sei que nem todo mundo aqui está presente, é de uma agência de organização missionária. Eu desafio você. Se você ficar olhando só para a sua igreja, você nunca vai entender o movimento do céu. Saia. Jesus saiu. Entenda isso. Recentemente agora, esse ano o IBGE noticiou e foi notícia em vários jornais, talvez em todos, o grande crescimento dos evangélicos no Brasil. E essa estatística causa em nós uma falsa sensação. Está todo mundo evangelizado, está todo mundo alcançado, está na hora da gente desacelerar. Percebe isso? A pesquisa mostrou que pela primeira vez em 10 anos diminuiu o crescimento da igreja evangélica no Brasil. Por quê? Porque a gente vê a igreja para todo lado e a gente acha que está todo mundo alcançado. Saia, vamos ali comigo dar uma voltinha no sertão, no quintal da sua casa. Vamos ali, dar uma voltinha para você ver. Nós encontramos há 2h30 daqui, por exemplo, numa comunidade chamada Sol Nascente, um homem de 63 anos de idade que nunca tinha ouvido falar de Jesus na vida. Quando a gente terminou o trabalho, ele chegando chorando para a gente, falando assim: por que vocês demoraram tanto? Por que vocês deixaram eu passar 63 anos da minha vida sem ouvir falar de um Deus que poderia perdoar os meus pecados? Há 2h30 daqui. Dá para imaginar na era da IA, da inteligência artificial, que nós encontramos no final da nossa casa, pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Jesus saiu. Segundo lugar, Mateus 14 diz que Jesus viu. Quem não sai não consegue ver a real situação do mundo. Terceiro, Jesus foi tomado de íntima compaixão. Alguém já disse uma vez uma frase interessante, que aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Por isso que eu desafiei você a fazer uma viagem missionária, porque você volta mudado, você volta transformado, né? Vai lá para Guiné-Bissau aqui junto com o pastor, você vai entender como que é o mistério. Olha, começa a entender que Jesus ele foi tomado de íntima compaixão quando ele viu. E Filipenses 2,5 diz que deve haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A compaixão movia Jesus, a compaixão é sentir a dor do outro. Só que Jesus não só contemplou. Em último lugar, Jesus agiu. Ele não ficou só falando. Ah, essa multidão é como ovelha que não tem pastor. Ele agiu. Não adianta a gente ficar só falando, nós temos que ter atitudes práticas. Jesus era movido por compaixão. E este é o maior mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Em Provérbios 24, verso 11 e 12, vai dizer que se você ama o seu próximo, você vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para livrá-lo da condenação eterna. E eis aí, diante de nós, uma grande multidão perdida e aflita que não tem pastor, o sertão nordestino. O maior desafio hoje do sertão nordestino é a zona rural do sertão nordestino. Fala-se de 16 milhões de habitantes, já mais de 16 milhões de habitantes que habitam na zona rural dos sertões do 9 estados do Nordeste. Cerca de 5.500, 6.000 povoados que não tem nenhuma igreja, que não tem nenhum crente. E agora já no IBGE 2022, 200 cidades no sertão com menos de 1% de evangélico. Gente, é o quintal da nossa casa. O sertão nordestino hoje é a fronteira mais negligenciada pela igreja brasileira. Por isso que nós temos focado os nossos esforços em treinar, capacitar as igrejas já existentes, mesmo nós sendo uma missão denominacional da igreja quadrangular, mas a gente já rompeu essa barreira há muito tempo. A gente está capacitando, ajudando outras igrejas. Nós estamos inclusive até treinando pessoas para a evangelização em Libras,
Ontem o nosso intérprete de Libras estava aqui, hoje por motivo de trabalho ele não vai poder estar, porque é um outro segmento não alcançado, e lá no sertão também tem surdo. Apenas 1% da população surda se declara crente em Jesus Cristo. Nós temos aqui a pastora Joelma, que é de um outro segmento não alcançado, que são os ciganos. Quem está se preocupando para alcançar os ciganos? No sertão tem cigano, no sertão tem indígena, no sertão tem quilombos, e são todos eles, faz parte dos segmentos menos alcançados do Brasil. E olha que eu estou falando de sertão. Quando a gente olha para os confins da terra, meu irmão, a gente ainda tem que se mexer muito. A gente ainda tem que se mover muito. Então, amados, na realidade, nós precisamos compreender o desafio que está diante de nós. Então, dos 8 segmentos menos alcançados no Brasil, 7 deles estão no sertão nordestino. O sertanejo, o quilombola, o indígena, o cigano, os surdos. Falei quem? Os mais pobres dos mais pobres estão no sertão, e o mais rico dos mais ricos. Sabe uma coisa interessante? Revista Forbes de 2025. Alguns geógrafos consideram o estado do Ceará 100% sertão. Às vezes até o pessoal de Fortaleza se ofende, né? Não moro no sertão não, mas Fortaleza geograficamente é considerado como sertão. E por incrível que pareça, dos 10 bilionários do Nordeste, 6 estão no estado do Ceará. Então até os mais ricos dos mais ricos, que entra dentre os 8 segmentos menos alcançados, estão no sertão. O sertão só não tem povo ribeirinho. É o único, né, que vai encontrar na grande maioria lá na região norte. Mas 7 segmentos os menos alcançados no Brasil estão no sertão nordestino. E aí, quais são os principais desafios e oportunidades que nós podemos encontrar no sertão nordestino? Eu vou te falar aqui alguns, poderia falar vários, mas eu vou enumerar aqui apenas alguns para que a gente possa começar a entender. Primeiro, a religiosidade resistente ao evangelho, as zonas rurais principalmente. Claro que as zonas urbanas, o radicalismo religioso, ele diminuiu bastante. Nas zonas urbanas do sertão tem crescido muito, aliás é o segundo grupo que mais cresce, os sem religião. O secularismo também está no sertão. Mas, falando de zona rural, a religiosidade ainda é um forte, né, barreira ao crescimento do evangelho. Essa foto, por exemplo, é no sertão do Rio Grande do Norte, quando nós estávamos lá. Nós encontramos a Dona Vitória. Você sabe qual era o sonho da Dona Vitória? Encontrar alguém que explicasse a Bíblia para ela. Ela mora num lugar chamado Baixa do Mateus, uma localidade que não tem igreja, que não tem crente. Você tem uma ideia. Hoje ela é uma serva de Deus e é a mulher que prepara o terreno para fazer o culto lá neste lugar. Outro desafio é o crescimento lento das igrejas. Às vezes, né, nessa era do imediatismo, do WhatsApp, que todo mundo tem que responder na hora, senão a pessoa que te mandou a mensagem fica chateada com você. Às vezes as instituições, as estruturas religiosas, né, exigem de nós relatórios imediatos, assim, ó, pá. Só que o sertão é a longo prazo, gente. Não tem. E aí isso, muitas vezes, o quê? Acaba recurso. O missionário tem que voltar. Às vezes as igrejas plantadas no sertão fecham, por quê? Por troca muito precoce de liderança, por causa de relatórios rápidos. Isso é um desafio. Então o crescimento lento das igrejas, falta de líderes locais capacitados. Né? A zona rural, por exemplo, ainda existe uma média muito alta de analfabetismo. Por isso que nós trabalhamos com uma ferramenta interessante, que é uma missão parceira, o AEI, Alfabetização e Evangelização Internacional, que desenvolve um método de alfabetização através da Bíblia. Então existe um treinamento sobre isso, a gente está com turmas abertas, depois você pode passar ali no nosso estande, se informar como é que você pode participar, ser capacitado de como alfabetizar pela Bíblia, material é todo gratuito, tá? A missão AEI hoje está em mais de 160 países, é uma referência na área de alfabetização. E dificuldades socioeconômicas, que também não é novidade para ninguém. Mas no sertão existe também oportunidades. O sertanejo é um bom anfitrião, é bom hospitaleiro, é a cultura do relacionamento. Os pequenos grupos funcionam demais no sertão. Portas abertas, né, para potenciais lideranças. Se nós transformarmos a nossa teologia acadêmica numa teologia na linguagem do sertanejo, vamos começar a ter líderes fortes e uma igreja sertaneja forte. E por último, eu quero dar o exemplo aqui da cidade de Petrolina. Como assim, pastor? Petrolina hoje, ela é considerada,
né, o centro urbano do sertão, o centro de desenvolvimento econômico do sertão. E por que Petrolina começou a se tornar nessa grande referência, no maior exportador de frutas do país? Por causa que aproveitaram o seu potencial, que era um rio. Se um rio fez isso com uma cidade, imagine o que Deus pode fazer com rios de água viva invadindo o sertão. Deus pode fazer muita coisa. Então, a evangelização do mundo tem passagem obrigatória pelo sertão. E aí eu quero deixar um convite para vocês. Se você quiser ter uma experiência no sertão, vem com a gente em janeiro, de 19 a 25 de janeiro, nós estaremos numa cidade sertaneja, tendo uma experiência, nós chamamos de Imersertão. São 7 dias, sendo treinado com teoria e prática, numa experiência imersiva no sertão. Gente, quero agradecer demais, pastor Salomão, essa iniciativa, porque nós estamos saindo daqui com mais lenha na fogueira e mais fogo para queimar. Fica de pé, vamos orar no nome de Jesus. Vamos orar, vamos orar. Glória a Deus. O movimento do céu, um Deus que se move. Que nós possamos nos mover no nome do Senhor Jesus. Isso, estenda as suas mãos aqui em direção a essa bandeira. Vamos estar orando, um grande avivamento missionário. Sabe uma coisa interessante? A palavra Ceará é o canto de um pássaro, é o canto do jandaia. Sabe qual tem sido a minha oração? Que o canto do Ceará seja ouvido entre as nações, adorando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pai, no nome de Jesus, eis aqui o nosso estado, meu Pai. Nós sabemos, meu Deus, que o Senhor está se movimentando, meu Deus, de alguma maneira, nos avivando, meu Deus, nos trazendo para esse nexo, para esse momento de comunhão e de unidade. Meu Deus, em nome de Jesus, é do Ceará para as nações, é do Ceará para os povos. Meu Deus, levanta o teu povo, levanta a igreja do Ceará, meu Deus, com poder e autoridade, para alcançar os não alcançados. Ah, meu Deus, levanta a igreja sertaneja, vai tocando o sertão, que a igreja brasileira comece, meu Deus, a se preocupar com o alcance dos sertanejos e dos menos alcançados, e aquelas igrejas já estabelecidas no sertão, que também passem a ser igrejas enviadoras, para também alcançar outras regiões e outros povos. Oh meu Deus, que o canto do Ceará seja ouvido em todas as nações, do Ceará para as nações, do Ceará para os povos. Aviva a tua obra no meio dos anos, meu Pai. Esse era o clamor de Abacuque, esse é o nosso clamor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, Jesus, graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia.